Oi, pessoal, voltando à segunda parte da semana 2, quando a gente está trabalhando sobre delineamento da pesquisa. A gente viu, os problemas de pesquisa são formulados com os objetivos, como, de que forma, em que medida, quais, a influência de, e aí cada conectivo desse vai dar uma resposta em relação ao seu problema, ao seu objetivo. O como investiga processos, relações, formas de ocorrência. De que forma? É o que a gente vai encontrar o semelhante a alguma coisa. Em que medida a gente vai buscar intensidade, vai analisar o impacto ou influência? Quais? A gente vai identificar quais são os fatores, as características, os elementos, as variáveis, o qual representa ao que eu preciso identificar como aspecto central. Por quê? A gente vai utilizar quando a gente precisa identificar causas ou motivos. E aí a gente deve observar como é que a gente vai formular essa pergunta de forma que a gente tenha objetivo e a pergunta respondendo ou sendo respondido pela metodologia. Então, a escolha desse conectivo deve estar alinhado qual é o propósito da sua pesquisa, como é que a gente vai compreender um fenômeno, identificar esses fatores, explicar as relações, avaliar esses impactos, descrever as características. Então, depois que a gente faz essa pergunta, a gente observa também a malha em relação a essa pergunta que é o objetivo geral, objetivos específicos e o título da sua tese, da sua pesquisa e da sua dissertação. Com relação a isso, quando a gente tem um problema bem elaborado, com as características essenciais de clareza, de objetividade, de relevância, de especificidade, a gente encontrou qual é a possibilidade dessa investigação, a gente fez a argumentação da contextualização dessa pesquisa, colocou qual é o período que essa pesquisa vai expressar, colocou qual é a organização gerencial, qual é a resposta acadêmica que ela vai dar, qual é a inovação que ela vai dar. Então, a gente vai agora observar como a gente realmente vai delimitar esse tema. De novo, para fazer com que o estudo seja mais específico, definido e viável para que todos entreguem o que está sendo proposto. Então, em relação a isso, a gente deve evitar qualquer amplo ou de forma superficial os elementos nas buscas que a gente vai fazer nos periódicos. Então, se a gente colocar, por exemplo, somente a busca com o termo gestão público, inteligência artificial, vai vir uma resposta muito genérica a essas duas palavras-chave, a essas duas buscas. Então, quando a gente também for delimitar o tema, procure identificar qual é o contexto e qual é o público que você vai tratar em relação a esse fenômeno. Veja quais são os livros, as dissertações, as teses, para que você consiga fazer esse recorte de uma forma bem elaborada, bem feita. Eu gosto muito quando a gente vai fazer a revisão da literatura, identificar qual é esse delineamento da pesquisa, é fazer essa elaboração e fichamento em relação ao que eu estou estudando. Então, quanto melhor ou mais organizado for esse seu fichamento, mais coerente, mais aprofundado, com maior qualidade vai ser seu delineamento. Então, toda essa questão do eixo teórico do delineamento vem também da sua capacidade argumentativa de você encontrar esse objeto de estudo, encontrar quais são os construtos teóricos que vão fazer parte, que vão balizar o seu estudo de forma mais consistente. Então, é muito importante, antes de você começar a fazer a sua pesquisa e o seu artigo científico, é justamente isso que a gente está desenvolvendo aqui, você estudar um pouco em relação ao que você está propondo desenvolver. Então, veja quais são os autores seminais, procura com um professor, vê, ou procura com inteligência artificial, qual foi a progressão desse autor em relação a ele mesmo com o tempo. Investigue de forma mais consistente, porque você, em relação a essa delimitação, consegue identificar sim. E aí, como é que a gente termina essa delimitação também, que é um ponto muito nevrálgico e um ponto complexo, porque a gente vai estudando, vai organizando, vai aumentando as nossas buscas, a gente vai ampliando muito
qual é a delimitação, onde eu paro de investigar. Então, onde é que eu paro de investigar? Quando eu tenho a resposta completa de referencial, metodologia. Então, quando você pega a metodologia e o referencial e os dois estão conversando entre si, eu vi, por exemplo, qualidade percebida. Na qualidade percebida, eu tenho que ver como é que aquele serviço foi prestado. Então, na metodologia, eu tenho que saber qual é os critérios qualificadores para que eu vá num público tal e assim eu consigo encontrar como aquele serviço, e aí eu tenho que definir qual é o serviço para que eu consiga encontrar o contexto e esse público de interesse em relação ao referencial e à metodologia. Então, na metodologia, de novo, percepção da qualidade, com a hospitalidade das empresas, dos hotéis de 4 estrelas na cidade do Recife. Então, qual é o meu contexto? Os hotéis de 4 estrelas na cidade do Recife, nem é na região metropolitana. Então, tenho que fazer essa busca de quais são esses hotéis. Depois que eu faço essa busca, eu tenho que entrar em contato com esses hotéis para verificar se tem viabilidade deles entregarem um questionário ou aplicar esse questionário com pessoas, por exemplo, acima de 18 anos, porque aí vai ter essa responsabilidade de entregar essas respostas e de responder os questionários de avaliação da qualidade. E depois disso, eu também tenho que ver quantas pessoas fazem parte do quantitativo total dessa indústria hoteleira de 4 estrelas, para eu verificar qual é o tamanho dessa amostra, quantas pessoas eu preciso investigar. Então, se eu tenho 100 hotéis. Esses 100 hotéis, cada um tem 50 leitos. 100 vezes 50, eu tenho o público total. Qual é a parte, qual é o quantitativo que eu preciso tirar desse público total para que eu, na minha metodologia, ele tenha realmente uma confiabilidade desses dados? Então, no referencial, eu vou ter que colocar o que é a indústria hoteleira na cidade do Recife, o que é que significa um hotel de 4 estrelas, quais são as características, como é que eles devem ser organizados, se tem alguma legislação, se tem alguma normativa em relação à qualidade desse produto ou desse serviço prestado. E com relação à metodologia, eu tenho que colocar quais são os critérios que vão realmente definir eu chegar nesse público, se vai ser um questionário, se vai ser um formulário, se eu vou no hotel aplicar esse questionário, se esse questionário vai ser entregue no final do check-in, se vai ser por meio de um QR Code, se vai entregar algum prêmio em relação à completude dessa resposta desse questionário. Então, de novo, delimitação do tema, a gente deve observar quais são os elementos que a gente precisa em relação à situação, fenômeno, lacuna, e que não foi esclarecido pela literatura. E aí a gente vai ter essa relevância científica, social, econômica, tecnológica, e se esse fenômeno tem uma lacuna empírica que não foi encontrada ainda nos estudos, porque ele é novo, porque não teve nenhum estudo a priori em relação a isso, porque foi encontrar de forma regional, só acontece aqui no Brasil, só acontece aqui no Nordeste, e aí a gente vai ter essa relevância científica, social, econômica, gerencial e também tecnológica. Então, a lacuna, a delimitação vem pela essa lacuna, e aí a gente vai sentir essa necessidade de compreender, explicar e propor soluções para essa realidade. Então, por isso que é importante a gente definir de forma clara, precisa, onde a gente vai investigar, como a gente vai investigar e qual é a importância dessa investigação. Espero vê-los nas próximas semanas e façam a atividade da semana 2, que vai ser corrigido e entregue para vocês quais são os comentários de melhoria e de análise em relação ao conteúdo que vocês estão fazendo nos artigos. Tchau, tchau, pessoal.